Quando eu vejo o que a galera anda falando sobre esse assunto aqui dos 100 mil reais na internet, gente, eu fico fora de mim. E esse vídeo aqui não é um ataque pra ninguém, mas eu tenho que avisar vocês que eu tenho uma visão muito diferente do que as outras pessoas costumam falar sobre esse assunto por aqui. E não é querendo falar mal deles não, mas nesse vídeo eu vou respeitosamente discordar de todos eles. Meu nome é Paulo Filho, eu sou educador financeiro e aqui nesse canal a gente fala de finanças para que você possa ter uma vida menos preocupada com dinheiro. Então já se inscreve para alcançar essa tranquilidade financeira. Antes de mais nada, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Ter 100 mil reais de patrimônio é com certeza melhor do que ter menos de 100 mil. O problema não é o valor. O problema é o que as pessoas andam vendendo por aí. Isso é óbvio, né? Mas o óbvio muitas vezes tem que ter dito, senão você já viu como é que vai ficar os comentários, né? Agora, eu já vi gente aqui na internet falando que com 100 mil você pode parar de investir, que o negócio já vai acontecer sozinho, ou que você pode ficar menos preocupado, ou até que você pode ir no automático agora. E é dessa visão que eu discordo fortemente. Eu acho sim que 100 mil reais é uma meta importantíssima, é uma conquista muito grande, ainda mais num país como o Brasil. Só que se você parar nos 100 mil reais, você não vai conseguir atingir seus objetivos de longo prazo. Claro que com 100 mil você tem uma certa tranquilidade, a maioria das emergências que podem acontecer na sua vida estão cobertas. Estou falando a maioria porque nem todas, tá? Tem cirurgia, galera, que custa mais de 300 mil reais, só para dar um exemplo aqui. Só que eu vou apresentar aqui 4 mitos sobre o valor de 100 mil reais que você provavelmente já ouviu aí na internet. Mito número 1. Depois dos 100 mil reais é fácil chegar num milhão. Gente, é claro que fica mais fácil chegar num milhão saindo dos 100 mil do que saindo do zero. Isso é óbvio, né? É como você vai construir um prédio. Se você já tiver o primeiro andar construído, é óbvio que os outros vão ser construídos mais fácil. Só que o que as pessoas esquecem de falar é que o prédio tem 20 andares. Aí não faz muita diferença saindo do andar 0 ou do andar número 1. Então, se você ainda está com 100 mil reais, você está mais próximo de perder tudo do que de chegar no 1 milhão. Isso é óbvio. Mas, de novo, o óbvio tem que ser dito. O que facilita um pouco realmente é que os 100 mil reais também vão passar a contribuir para o seu aporte. Mas você tem que continuar aportando dinheiro. Senão, não vai fazer mágica aqueles 100 mil reais. E aí eu vou mostrar umas continhas rápidas que eu fiz aqui para vocês, tá legal? Se você tiver 100 mil e deixar esse dinheiro só rendendo juros, considerando uma taxa de 8% ao ano, você vai demorar 30 anos para chegar no 1 milhão de reais. Ah, Paulo, mas eu consigo 15% ao ano. Beleza, meu jovem mancebo, eu também consigo. Só que eu estou considerando 8% porque, como é um projeto de longo prazo, você tem que considerar a inflação. Então, esses 8% meio que já compensam a inflação e corrigem o poder de compra. Você está rendendo 15%, mas o seu poder de compra é como se ele estivesse rendendo só 8 ali, beleza? Então, para você ter esse mesmo poder de compra do 1 milhão, vão levar 30 anos. Agora, se você tem 100 mil lá, rendendo, e continua aportando, vamos dizer, 1.000 reais por mês, você vai precisar de 19 anos e meio para chegar no 1 milhão. Claro que ainda é bastante tempo, mas você percebe que você cortou 10 anos do processo só de continuar aportando? Se você aporta 2.000 reais por mês ao invés de 1.000, você reduz para 15 anos, é metade do tempo. Então percebe que o que fez isso, o que reduziu em 15 anos o valor que você precisa para chegar no 1 milhão, não foi o seu 100 mil lá do começo, foi o seu aporte. Então, quando você chega nos 100 mil reais, continuar aportando ainda é o que vai fazer seus investimentos crescerem mais. Porque o efeito bola de neve, ele não depende do valor. Ele depende dos juros compostos. Ele é uma característica dos juros compostos. Já tem vídeo falando sobre isso aqui. Se você deixar lá só os 100 mil, a bola de neve é muito lenta. Você só vai conseguir chegar no 1 milhão quando você estiver lá velhinho. Se você deixar os 100 mil trabalhando sozinho. Isso você não precisa gastar os 100 mil com outra coisa, né? Então espero que eu tenha deixado claro essa questão de o seu investimento não vai no automático depois dos 100 mil reais. Mito número 2. Seu patrimônio explode depois dos 100 mil reais. Tem até thumbnail de vídeo no YouTube falando disso, né? Mas eu coloquei esse cara aqui em segundo, galera, para aproveitar um pouco dessa conta que a gente fez ali no item número 1, né? E se você deixar o seu patrimônio de 100 mil reais rendendo dinheiro ali de forma passiva para você, o valor que você consegue por mês é mais ou menos algo entre 900 e 1.000 reais, dependendo ali dos ativos que você tem, né? E assim, é claro que 900, 1.000 reais de renda extra
É muito dinheiro, é bastante dinheiro. Mas não é exatamente uma explosão de patrimônio, né? Não sei se é exatamente isso que você está esperando quando você entrou dentro dos investimentos. Quando você entra aqui nesse mundo de investimento, né? Quando você já está acostumado com o investimento, você falar em patrimônio explodir, o que você está esperando é lá o efeito exponencial. Só que se você não continuar aportando, seu patrimônio não vai explodir depois de 100 mil. Ainda mais se você aportava mais de R$ 1.000 por mês. E aí fica um disclaimer aqui, galera. Se você aporta pouco dinheiro, 300, 200 reais, e aí consegue, fazendo esses aportes, chegar nos 100 mil, aí sim você pode considerar que seu patrimônio aumentou bastante. Mas esse é um caso bem raro. Por quê? Só por curiosidade, saindo do zero e aportando R$ 200 por mês, você demora 19 anos para chegar nos 100 mil reais, beleza? Então o ideal é que no começo você esteja focado em aumentar o seu aporte, mas isso é papo para outro vídeo. Mito número 3. 100 mil deveria ser sua primeira grande meta. E aqui é muito questionável, porque meta é um negócio muito pessoal, né? Eu acho que realmente 100 mil reais é válido como uma meta financeira, mas aqui no meu pessoal, para mim, ter 100 mil reais é uma meta horrível, horrorosa. Por 3 motivos, galera. Primeiro, a gente viu que 100 mil não gera muito resultado, não gera um resultado tão sólido assim. De novo, melhor você ter 100 mil lá investido do que não ter nada. Mas para resolver sua vida financeira, tem que ser mais do que 100 mil reais. Segundo, para quem está no zero, 100 mil parece uma quantia inatingível, inalcançável. E aí é uma meta que vai mais desencorajar a pessoa do que encorajar. Quer fazer uma meta de valor? Show de bola, se funciona para você, beleza. Começa com 10. Eu comecei com 1.000, galera. Eu não tinha condição de aportar mais do que 200, 300 reais por mês. Então eu comecei com 1.000. 10 mil já era longe para mim. Que dirá 100 mil? Se eu tivesse começado no 100 mil, provavelmente eu não teria chegado nunca nesse valor. E o terceiro ponto. No começo da sua jornada com investimentos, a coisa que você mais pode controlar não é o seu patrimônio, é o seu aporte. E esse é o segredo, galera. Você tem que aumentar o seu aporte. Ele é mais importante do que o patrimônio no começo. E aí, o que eu estou falando aqui, agora, essa questão do aporte, não é opinião. Isso é matemática. Matemática não aceita opinião, galera. Tem 4 coisas que influenciam enquanto os seus investimentos vão render. A primeira é patrimônio, que no começo você não tem. Você está começando agora, você não tem. A não ser que você é herdeiro. Se é herdeiro, outra história. Então, o patrimônio não vai te ajudar no começo. A segunda é o tempo. O tempo você não tem controle nenhum. Você não pode acelerar, você não pode diminuir a passagem do tempo. Sobram 2 coisas: taxa de retorno e aporte, que são as 2 coisas que você pode controlar no investimento. E aí, o que todo mundo erra é que todo mundo foca na taxa de retorno. Aí investe todo mês lá num negócio extremamente arriscado para ter uma taxa maior e perde dinheiro. Por que a aposta é tão famosa aqui no Brasil, né, galera? Porque é uma taxa de retorno absurda. Só que também é um risco absurdo, tão absurdo que nem é considerado investimento. Você não tem que ficar pensando na taxa de retorno de ter 0,2% a mais. Aí você abre conta em 500 corretoras para ter uma taxa de retorno a mais por 3 meses, e você está deixando de focar no que realmente importa, que é o seu aporte. É o aporte que vai aumentar seu patrimônio, galera. É no aporte que está o segredo de você ter um investimento sólido. É ele que vai fazer você ter bom retorno. Só que o bom retorno não vai acontecer amanhã. O bom retorno é daqui a 2, 3 anos, para você começar a ver os efeitos. Então, uma meta baseada em aporte, ela é muito melhor do que uma meta baseada em patrimônio no começo. Depois, quando você já tiver uma grana legal, tiver constante ali nos aportes, aí você pensa em patrimônio. Pessoalmente, eu acho que a primeira meta para qualquer pessoa que está começando nos investimentos deveria ser aportar todos os meses, independente do valor. Mas aí, de novo, agora sim é minha opinião. Mito número 4. Depois dos 100 mil, eu não preciso mais me preocupar, gente. Só que a galera, é curioso, né? Que a galera que fala isso já é milionária, né? Aí fala que você não precisa se preocupar depois dos 100 mil, mas eles já estão milionários, já estão garantidos, né? Legal, né? Legal as dicas que o povo dá, né? Eu acho que eu nem preciso me estender mais muito aqui, né, galera? 100 mil não muda o jogo de longo prazo. Claro que a vida fica melhor. Claro que você pode ficar um pouco mais tranquilo em relação ao dinheiro. Você vai ter uma boa reserva ali, como a gente já falou. Você vai ficar menos preocupado. Show! Verdade. Mas não quer dizer de jeito nenhum que você pode chutar o balde. Se você chutar o balde, a única coisa que você vai fazer é perder os 100 mil que deu tanto trabalho para acumular. Gente, tem gente que fala de 100 mil como se não fosse nada,
Porque tem uma galera que ganha 100 mil reais por dia, cara. Aí vai lá você que demorou anos para juntar os 100 mil e escuta que depois de 100 mil tá tranquilo. Gente, não é assim. Juntou 100 mil? Beleza, parabéns. Baita conquista. De verdade. Mas continua trabalhando. Não sai xingando o seu chefe. Aliás, um abraço pro meu chefe, que é gente fina pra caramba. E não, sério mesmo, galera, o cara é gente boa. Mas não chuta o balde com 100 mil, porque ainda não tá na hora de chutar o balde. Pensa o seguinte, sua vida já melhorou com 100 mil. Eu sei, melhora mesmo. Junta mais 100, porque aí ela vai ser ainda melhor quando você tiver 200. E depois vai ser ainda melhor quando você tiver 300. Então, com 100 mil, você ainda tem que se preocupar, continuar aportando em boas ações, bons títulos, porque você ainda não consegue viver de renda com 100 mil, meu amigo. Não dá, porque não é legal ouvir isso. Mas, quando você está no 100 mil, você ainda está no começo da sua caminhada, não no final. Quinto mito, 100 mil é metade de 1 milhão. Ué, mas não eram 4? Então eu deixei aqui esse bônus, você que chegou até aqui no final, por isso que ele está meio escondido aqui, esse quinto mito. E galera, não sei se eu já comentei isso aqui no canal, mas faz 20 anos que eu dou aula de matemática para fazer renda extra ali, sempre fazendo renda extra, né? Também tenho doutorado em física quântica, então acredite em mim quando eu falar de número para vocês, tá? E aí me dá um calafrio na espinha toda vez que eu escuto alguém falar que 100 mil é metade de 1 milhão. Primeira coisa que metade de 1 milhão é 500 mil, né, galera? Isso daí não tem discussão. Só que quando a galera fala que 100 mil é a metade, eles estão falando em tempo que você demora para acumular. Então eles querem dizer o quê? Se você levou 5 anos para acumular 100 mil, então você vai levar mais 5 para chegar no 1 milhão. E você pode falar assim em termos de tempo, né? Porque os retornos dos investimentos eles são exponenciais e não lineares. Então, quanto mais você tem, mais fácil é de fazer mais dinheiro. Eu falo mais sobre isso no vídeo aqui do card. Só que mesmo com isso da cabeça, 100 mil não é metade de 1 milhão. Se você falar em tempo, é algo em torno de 19%. A metade de 1 milhão, nesse caso, seria mais ou menos 350 mil. Aí sim, você demorou 5 anos para chegar nos 350 mil, mantendo o mesmo ritmo, claro, você vai levar mais 5 para chegar no 1 milhão. Mas, me conta aqui nos comentários se vocês acham que eu estou viajando demais quando eu falo que essas 5 afirmações são mitos. Deixa a sua opinião de verdade. Quem sabe você esteja vendo algo que eu não estou vendo. No mais, foi um prazer ter você aqui. Deixa o like se gostou e até o próximo vídeo.